Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tiago era um jovem adulto, responsável, enérgico, forte, filho de um pai razoavelmente abastado, que logo cedo já também começou ele a trabalhar, um homem assim responsável que era, e na pesca, em concreto tinha um barco para pesca. Tinha também um irmão mais jovem, que era também igualmente enérgico, e assim os dois cresceram se engafinhando o tempo inteiro, brigando, como costumam fazer os irmãos, meninos sobretudo, né? Mas ao mesmo tempo que tinha essa energia que ele tinha nele também, era talvez um pouco mais baixo, e tinha coisas que Tiago não tinha. Tinha pego talvez da mãe uma sensibilidade, uma inteligência, tinha umas sacadas que o Tiago não sabia de onde ele tirava aquilo, né? E além disso tinha uma inquietação diferente, não ficava muito tranquilo diante das perspectivas normais da vida dos dois, pesca, essas coisas. João, o irmão mais novo, tinha um desejo de sair, de buscar, de fazer coisas diferentes. E por isso a última coisa que ele tinha aprontado era ter ido lá da Galileia, foi para a Judéia, atrás de um novo rabi, de um novo pregador, que tinha o mesmo nome dele, João, que estava batizando as pessoas lá no Rio Jordão. Então passou lá umas semanas, a família meio preocupada, né, que vai ser desse menino, né, ele foi embora lá, sei lá, né, o que acontece. Mas depois de um tempo ele voltou, e voltou empolgado agora com outro rabi, não mais o João, mas um rabi de Nazaré, e ficava falando lá com o seu irmão Tiago, não, você tem que ir lá e conhecê-lo e tudo, não me vem com as tuas coisas malucas aí, com as tuas maluquices, né, deixa que eu seguir meu caminho. Mas um dia, justamente, estavam lá na praia pescando, estavam voltando de uma tentativa de pesca, e estava ali aquele Jesus de Nazaré, que começou a falar, começou a pregar, enquanto eles lavavam as redes. E Tiago foi escutando aquelas palavras e foi ficando, de fato, tocado, impressionado. Depois ainda teve a pesca milagrosa, que terminou um pouco por, sei lá, o seu destino, com o convite daquele mestre também para ele. E ele terminou, assim como João, deixando tudo e seguindo, então, Jesus de Nazaré. Isso tinha passado já havia 3 anos, que Tiago estava tão seguindo Jesus para cima e para baixo, e agora eles estavam justamente indo para um limite norte, que Cesareia de Filipe, que fica já fora de Israel, no norte, e estavam descendo então para Jerusalém. Pela 3ª vez eles iam para Jerusalém. Passaram mais ou menos na altura de Nazaré, e pararam numa planície, almoçaram ali, e do lado da planície tinha um monte assim, uma protuberância, um pouco bastante esférico inclusive, que dominava aquele lugar, e que Nosso Senhor então falou, vou subir para rezar. Até aí era normal, volta e meia acontecia isso, Jesus subia nas montanhas para rezar. Mas a novidade foi que ele chamou então Simão, João e Tiago para que fossem com ele. E isso chamou a atenção porque em geral ele ia sozinho e passava lá rezando. Então aquilo gerou uma certa expectativa, bem, como é que vai ser isso, né? A gente vai participar da oração de Jesus com o Pai. E subindo, Tiago foi pensando, mas assim, que chame meu irmão, me parece normal, porque, sei lá, meu irmão tem luzes e foi o primeiro discípulo dele, inclusive, né? Ele e André foram os primeiros que seguiram Jesus. Que chame Pedro, que chame Simão, também faz sentido, porque claramente é um pouco, tem uma capacidade de liderança nata e parece que Jesus está preparando ele para uma coisa assim, para uma missão maior, então também faz sentido. Agora eu, né? Eu não sei lá, não sou... Por que eu, né? Tiago poderia se perguntar assim, sentir um pouco ali incluído naquele grupo sem muito motivo. No entanto, ele foi chamado e acedeu e foi. Levava 1h30, mais ou menos, essa subida. Ele vai pensando nessas coisas todas e depois chega lá
naquele topo da Monte Tabor. Nosso Senhor já se encaminha direto ainda para um lugar um pouquinho mais alto ali, que talvez só ficasse uma pessoa, só ficasse ele. Sobe ali em cima e ele então levanta o rosto para o céu, que era um gesto típico seu de oração, ele já estava até acostumado com isso. E começa a rezar. Tiago e os outros dois ficam ali. Bem, então, o que a gente tem que fazer agora? Acho que tem que rezar também, né? A gente está aqui para rezar, né? Então também, sei lá, começou a olhar para o céu e está um dia meio nublado. Começou a recitar um salmo que ele sabia de memória. Louvar a Deus, era assim que eles rezavam, né? Com os salmos. E foi percebendo, uma hora parece se escurecer um pouco, mas Jesus continuava ali meio iluminado e pelo contrário, pareceu que cada vez ele ficou mais iluminado e daqui a pouco pareceu que as suas vestes estavam brilhando, inclusive, né, contra aquele céu escuro. E claramente estava acontecendo alguma coisa ali, as palavras do Salmo se embaralham um pouco na cabeça de Tiago, e daqui a pouco ele se dá conta que junto com Jesus, não tá sozinho, mas tem ali duas pessoas falando com Jesus, que apareceram do nada. Ele não sabe dizer muito bem como, mas ele já tem uma intuição de quem são essas pessoas, que são no fundo Moisés e Elias, e que vão falando com o Nosso Senhor sobre a morte dele, que vai ocorrer em Jerusalém. E ele está naquela situação, Pedro uma hora se adianta, Pedro tinha uma saída assim meio, uns impulsos meio maluquinhos às vezes, né, meio, e deixava os outros meio surpresos, e ele se adianta e fala, Senhor, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, né, uma para você, para Elias, para Moisés. E quando ele está falando isso, então, uma nuvem que estava descendo do céu, uma daquelas nuvens termina de encobri-los, e a princípio eles não veem muito, mas aquela própria luz é uma luz luminosa, ela está como que brilhando, e eles se veem envoltos naquela luz. É como se a luz que estava ali na veste de Cristo agora está todo ao redor deles e está dominando eles, né? E daquela nuvem vem uma voz poderosa, né? Esses dias uma pessoa me falava que foi chegando em Foz do Iguaçu e se ouvia de longe, né? Um barulho, né? da queda, né? A Escritura compara isso, né? A voz do Senhor é uma voz de muitas cachoeiras, para dar uma ideia de uma coisa assim poderosa, né? E eles escutaram aquela voz dizendo, este é meu filho amado, escutai-o. Quase que uma resposta a Simão Pedro que quis falar, não, aqui não é para você falar, para você escutar, né, um pouco. Volta e meia, Jesus tem que corrigir isso em Pedro. Não, você quer ir na minha frente, então você vai atrás, você é discípulo, você não é meu guia, né? Senão você vai virar uma pedra de tropeço, né? Eu vou tropeçar em você. Você vai atrás, né? Escutai-o. E eles ficam muito impressionados, eles caem por terra, com o rosto por terra. Bem, Deus está falando aqui, Deus está aqui. E esperando, bem, eu vou ser fulminado por um raio, não era para eu estar aqui, não estou no lugar errado, né? Ficam meio apavorados, né, por aquela situação. Até que Tiago, então, sente alguém tocando ali o seu ombro, levanta, não tenha medo. E é Jesus falando para ele, de fato, ele, sem saber muito bem quanto tempo se passou, mas ele se levanta e já não tem mais, né? Aquela coisa toda, Jesus está normal outra vez, né? E ele sim vê que o sol já está quase se pondo, então Jesus, bem, vamos descer porque daqui a pouco vai ficar escuro, né? Eles vão descendo e tentando, Jesus vai na frente e os outros 3 ficam atrás, Tiago é mais silencioso, está super impressionado com aquilo tudo, aí sim que ele não vai falar mesmo, né? Mas João e Simão começam a falar, Simão começa a fazer perguntas, porque em geral João é que tem as sacadas mais profundas, de fato ele primeiro batem, o que você viu? Estava Elias, né, e Moisés, você viu que eles não escutei bem o que eles falaram, começa a bater um pouco as experiências e ver, fechar um pouco ali, o que aconteceu aqui, né? E além disso, João começa a fazer referências, não? Você não lembra de como, quando Moisés subiu no Monte Sinai, antes ele subiu com os anciãos e eles viram a face de Deus, né? E não morreram. E por isso depois eles fizeram uma refeição comemorando, porque eles viram a face de Deus e não morreram. E nisso eles chegam então no sopé do Monte Tabor, então ali já escureceu, os apóstolos outros fizeram uma fogueirinha, tem ali uns peixinhos ali no fogo, já prepara ali uns pãezinhos, azeite, um vinho, jantam e vão dormir. Tiago ainda muito impressionado com aquilo tudo, né, que ele experimentou. Né? Então, toda essa experiência ajuda a gente a pensar, né? Daqui a 10 dias é a festa da Transfiguração, esse evento que a gente vai celebrar nessa festa,
Ontem foi a festa de São Tiago, justamente, São Tiago Maior, São Tiago Apóstolo. E vocês me passaram uma listinha de temas, entre eles estava Santíssima Trindade, para eu falar mais da Santíssima Trindade, de alguma meditação. Então, como convergir essas três coisas, essa meditação é sobre como somos convidados a entrar no mistério de Deus. A Santíssima Trindade é o mistério interno de Deus, no qual a gente pela vida cristã, chamado a entrar. E a festa da Transfiguração é um modelo disso, é um exemplo disso, até muito significativo para entender como é que isso se dá, né? E um primeiro ponto é esse, que permanece um mistério. Tiago, João e Simão subiram ao Monte Tabor, vamos ver aqui as coisas, e de fato viram coisas impressionantes, mas também não viram, digamos assim, né? Também foi uma nuvem, também a gente nunca vai conseguir abarcar a realidade de Deus. E uma primeira ideia é isso, né? Você entender, olha, o sagrado, o sentido do sagrado. Lá em Porto Alegre, eu morava com o padre Rubens Yukawa, japonês, morou 30 anos no Japão, e ele falava, os japoneses eles sempre juntam dinheiro para fazer uma viagem para o Ocidente, para tirar foto na Europa da Mona Lisa, da Torre Eiffel. Né? E em geral eles voltam com uma decepção, ele falava, decepcionados com uma coisa, eles admiram muitas coisas no Ocidente, né? Eles incorporaram da tecnologia, etc., né? Mas eles voltam um pouco decepcionados com a gente estar fechado para a dimensão do mistério e do sagrado da vida. Se respira no Ocidente essa ideia de que, olha, não existem mais mistérios. Antes até existia. Então a gente não sabia explicar por que a Lua tem várias fases. Então você tinha que, para dar uma explicação, para o mundo fazer um mínimo de sentido, você dizia que tinha um dragão que ficava com fome, e aí ele comia a lua, que era de queijo, e aí sumia a lua, mas depois ela crescia. Então você montava uma historinha assim, um mito, né, ou religião, porque bem, não tinha ciência ainda, as coisas não estavam explicadas. Mas, agora que a gente conheceu o método científico, não precisa mais, né? Está tudo explicado. Tudo bem, tem algumas coisas que não estão, mas amanhã vão estar. É quase que um dogma do Ocidente, isso de que a ciência explica tudo ou vai explicar tudo. Não há mais mistérios no mundo. E é claro que isso é um dogma absurdo, é uma crença que não faz o menor sentido. É uma crença muito irracional, né? A ciência não explica nada, explica algumas coisinhas, alguma coisinha, mas é um mistério, a realidade é um mistério que nos ultrapassa a nossa inteligência de uma maneira muito, muito clara, né? Muito impressionante. E por isso, quando a gente vai se aproximar do mistério de Deus, é importante começar por aí, tira as sandálias dos pés, porque o solo que pisas é sagrado, sabe? Deus, ele começa a experiência, quando ele vai se revelar para alguém, ele tem essa primeira coisa, olha, te põe no teu lugar. Você vai entrar aqui, você não vai dominar a questão, sabe? Você não está aqui para me julgar, eu te julgo, você não me julga, né? Eu crio, você é criado. Eu me basto, você não se basta, né? A primeira atitude é essa, né? O temor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, diz os provérbios. Se você quer ter uma verdadeira sabedoria, quer conhecer a Deus, começa com a reverência, começa abaixando a tua cabeça, né? Porque sem isso você não consegue entrar no templo de Deus, né? Você não consegue. Você vai fazer no máximo um fantoche, sei lá, né? Um bonequinho para você brincar com ele, mas isso não é Deus, né? Você não pode diminuir a Deus. Deus sempre é o que está mais além, o que me ultrapassa, né? O temor do Senhor. Agora, também é verdade que esse temor, né, que sentiram os apóstolos lá no Tabor, escutando aquela voz tremenda, né? Ao mesmo tempo, o que diz a voz? Ela diz, este é meu filho amado. É uma voz, que é um poder amoroso, né? Que é um poder misericordioso. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque até na sua misericórdia, Deus é misericórdia. E essas dois elementos, né, força e misericórdia, convergem nessa imagem do Pai, né? Pai, este é meu filho. E assim a nossa experiência de Deus é essa, uma experiência de alguém que me ultrapassa, que poderia me esmagar com um piscar de olhos, mas não faz isso porque me ama, porque é meu Pai, porque me olha com benignidade, me olha com misericórdia. E isso contamina, digamos, toda a minha experiência da vida, toda a criação, né? C.S. Lewis escrevendo sobre George MacDonald, que não foi o inventor dos hambúrgueres, mas foi um escritor, né, inglês, George MacDonald. E ele falava, olha, parece que ele tinha uma relação excelente com o pai dele. O Lewis tinha uma péssima relação com seu pai, né? Ele tinha uma relação excelente com o pai dele, o MacDonald,
E talvez por isso, a paternidade, ele entendeu logo de cara que a paternidade deve estar no âmago do universo. Porque ele tinha uma relação tão boa com o pai dele, que ele entendeu, cara, que paternidade, essa relação, né, com o pai, com alguém maior do que eu, mas ao mesmo tempo que me protege, usa essa força não para me escravizar, não para me esmagar, mas para me proteger, me rodear de carinho, de atenção. Isso é o mundo, né? A minha relação com Deus é assim, tem que ser assim. Ensina-nos a rezar, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, né? Jesus nos ensina assim, dirigir-se a Deus dessa maneira, como um pai. Alguém que é maior do que eu, que é a minha origem e é o meu fim, porque me espera com sentido amoroso. A relação de Deus, nossa com Deus Pai, nos dá um sentido de missão para a vida muito intenso. Uma exigência da responsabilidade dos príncipes, né, do filho do rei, mas ao mesmo tempo me dá muito consolo, muita segurança, né, que nada nessa terra seria capaz de me dar. Né, a relação com Deus, que me diz, este é meu filho amado. Agora, antes de escutarem essa voz, os apóstolos foram então rodeados pela nuvem, aquela nuvem luminosa. E é como se o brilho de Jesus, o Filho amado, se transmitisse também para eles e pela nuvem eles se fizessem também partícipes da luz, partícipes daquele brilho, daquela filiação. É a nuvem. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, também vem uma nuvem que desce sobre a montanha. E desce, depois que ele estava lá com os anciãos, ele sobe sozinho, e o monte é tomado por aquela nuvem, que tem relâmpagos, também tem algo de luz ali também. E aquela nuvem permanece 6 dias, e no 7º dia, do meio da nuvem, vem uma voz de Deus. Deus começa a falar com Moisés. E esse evento do Monte Sinai, que está narrado em capítulo 24 do Êxodo, no capítulo 25 parece que Deus está dando os meios de registrar aqueles acontecimentos no tabernáculo. O que é o tabernáculo? É a tenda, é uma espécie de templo portátil que os israelitas vão levar pelo deserto. Então é o lugar sagrado, o lugar do encontro com Deus. Foi o Monte Sinai, mas agora vai ser a tenda do tabernáculo, né? Moisés vai entrar ali para falar com Deus, ele vai entrar naquela tenda. Então ficou uma coisa, eles levavam lá onde eles iam, como se levasse, né, um trailer que tem um sacrário, né? Para onde eu vou, eu tenho aqui, né, o meu oratório para eu rezar, né? Um pouco assim. E o que tinha nesse tabernáculo? Tinha 3 coisas. Tinha a Arca da Aliança com as tábuas da lei, tinha uma mesa com 12 pães, os pães da preposição, e tinha um candelabro com 7 braços, 3 de um lado, 3 de outro e 1 no meio, assim descreve, né? A menorá, conhecido como menorá. E cada um desses elementos parece remeter a algo do acontecido no Monte Sinai. Essa nuvem dos 7 dias parece estar relacionada com o candelabro dos 7 braços, né? Que parece estar relacionado com o Espírito Santo, com seus 7 dons. A nuvem que desceu sobre os apóstolos no Tabor é o Espírito Santo, né? Essa nuvem luminosa que vai descer depois no cenáculo em Pentecostes, né? E que desceu sobre cada um de nós. E esse é um segundo elemento, né? A nossa relação, entrar no mistério de Deus, é na relação com Deus que é Pai, com seu poder e o seu amor misericordioso, é a relação desse Deus que vem até mim, que desce sobre mim, e que desce com a sua luz, com seus 7 dons, né? São luzes de Deus, para eu entender o mistério da fé, para eu enxergar o que eu tenho que fazer, para eu ter força para abraçar o caminho que eu tenho que seguir. O Espírito Santo é isso, né? É Deus em mim, que desce, e não desce de uma maneira que me avassala, que me domina, desce sempre isso, me faz ouvir essa voz que é um convite, não é uma ordem, sempre é um convite. A presença do Espírito Santo em mim me pede docilidade, me pede dizer sim, como Tiago disse sim, mas sei lá, o jovem rico não disse sim, por exemplo, né? Ao convite de Deus. O chave na relação com o Espírito Santo sempre é isso, né? A docilidade. Mas na medida que eu sou dócil a Ele, eu experimento essa docilidade, primeiro dentro e depois fora. A ação do Espírito Santo é uma luz dentro, que eu enxergo, que eu faço uma grande resolução agora, que eu me decido para valer, e aquilo que era tão difícil agora se torna fácil, porque eu tenho a força, né? Na medida que eu me abro, eu experimento essa eficácia, primeiro interna e depois externa. Essa luz que Moisés tinha quando ele entrava no tabernáculo,
Depois ele saía e ele não percebia, mas o rosto dele estava brilhando. E lembra também Pentecostes, né? Quando desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles saem radiantes ali, saem pregando e com uma força, com uma energia. A eficácia do Espírito Santo atua primeiro dentro e depois se comunica, transborda. Um entusiasmo dos apóstolos, um entusiasmo na nossa vida que está radiante, porque na medida que eu sou dócil, eu vou dizendo sim para Deus, sim ao Espírito Santo, aquilo vai me dominando, né? Minha vida se torna uma vida sobrenatural, divina. Entusiasmo vem de entheos, Deus dentro, né? A pessoa está com Deus dentro e é isso mesmo, né? A vida cristã, se a gente é dócil ao Espírito Santo, é entusiasmante, é algo contagiante. Deus vai nos dominando e através de nós vai também se fazendo notar nas pessoas ao nosso redor, né? Então esse é outro elemento. Depois, tem um terceiro elemento no tabernáculo. Quando os israelitas chegaram em Israel, durante muitos anos, continuou ali o tabernáculo, a tenda. Mas chegou uma hora que Davi falou, isso não faz sentido, né? Eu moro numa casa aqui de pedra, super bacana, e Deus, a casa dele é uma tenda lá, que a gente usava no deserto, né? Então eu vou fazer um templo bacaninha para ti, né? Falou assim para Deus, né? E Deus falou, não, você não, teu filho, você sujou a tua mão com sangue aí, muita guerra, teu filho que vai ser o pacífico, né? Salomão, esse sim. E de fato Salomão então ergue o templo. E eles pegam o recinto do tabernáculo e ele agora é dividido em dois recintos. Tem o santo e o santo dos santos. No santo dos santos fica só então a Arca da Aliança, com as 12 tábuas da lei. Depois na época de Jesus até nem tinha mais a Arca, sumiu, tinham roubado a Arca da Aliança, então era só um recinto, um lugar sagrado que ninguém podia entrar lá, só uma vez por ano o sumo sacerdote. Então parece ser uma espécie de símbolo de Deus Pai, né, que permanece oculto, inacessível, né? Na entrada, então, no Santo dos Santos, de um lado ficava a menorá dos santos e do outro lado, então, ficava a mesa dos pães da preposição, que é um último símbolo que eu queria explorar um pouco aqui com vocês, né? O que era essa mesa? Tinha uma mesa que tinha 12 pães, empilhados em duas colunas. Acho que não seria tipo pão francês, porque você empilhar 6 pãezinhos, não sei se alguém já fez, mas não deve ser muito fácil, né? Qualquer ventinho vai cair aquilo ali, né? Então, devia ser aqueles pães meio árabes, assim, né? Que é chato, então aí dá, né? Acho que aí funciona, né? Uma panqueca, assim, 6 panquecas. Né? E era uma espécie de sacrifício que todo sábado os sacerdotes consumiam aqueles pães. Tinha junto na mesa uns copos, uns utensílios para beber, então também beberiam o pão e vinho. E nisso lembrava então o fato dos anciãos terem visto a face de Deus e depois eles comeram e beberam. Eles viram a face e não morreram. E depois eles fizeram essa refeição em comum. Então, parecia registrar esse evento do Monte Sinai. E justamente, né, o pão da preposição, esse nome meio esquisito, às vezes se traduz como pão da presença, que descreve mais o significado da coisa. O pão da presença, está na presença de Deus. E mais literalmente, a presença no hebraico é descrito como face, o pão da face. Então eles viram a face de Deus. E o Pentateuco, o Êxodo e o Deuteronômio, tem um preceito que dizia que era preciso que todo varão de Israel fosse 3 vezes por ano estar diante da presença de Deus, estar em Jerusalém diante da face de Deus. Quais eram essas 3 vezes? A Páscoa, Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. E eles iam lá, tinham que 3 vezes por ano ir para Jerusalém. E uma coisa que acontecia lá, quando eles estavam lá no templo, um momento os sacerdotes tiravam um dos componentes do templo, do santo. E justamente era a mesa dos pães da preposição, os pães da presença, os pães da face. E eles elevavam aquela mesa diante do povo e diziam, contemplem o amor de Deus por vocês. Então eles tinham que ir para estar diante da face de Deus e significava estar diante do pão da face, que era o símbolo da presença e do amor, no fundo, de Deus por eles, né? Que alimentou no deserto, que cuidou deles. Né? Então acho que com todas essas conexões, já vai ficando mais ou menos claro, né, que dá para relacionar, se a menorá, o Espírito Santo, os pães da face são Cristo, né? A Eucaristia, eu sou o pão do céu, eu sou, né, o pão que dá vida, que desce, que dá vida ao homem, né? Que está aqui, não mais no Santo dos Santos, mas no Santo do Santo do Santo do Santo dos Santos, que é o sacrário, né? Tem um padre amigo nosso lá de Porto Alegre que chama-se Padre Manuel Santos dos Santos. Aí, lógico, o pessoal sempre brincava, né? Santo do Santo do Santo do Santo. Já extrapolava, né? Esse é super santíssimo, né? Mas, claro, é muito mais sagrado do que o Santo dos Santos. É Nosso Senhor aqui, né? Presente,
com a sua face eucarística, com a sua presença, com a sua manifestação de amor que ficou por nós, que não nos deixou órfãos. Então, é a nossa experiência desse mistério, de estar no mistério de Deus, é estar diante de Cristo. Cristo é a face de Deus para nós, onde eu enxergo, onde eu vejo, eu toco de alguma maneira esse amor dele por mim. Porque é diferente, né? Quando alguma coisa está muito perto de mim, é difícil de enxergar algo se está muito perto e se está muito longe. Se está muito longe é mais ou menos óbvio, né? Não consigo enxergar porque está longe a beça. E também se está muito perto, típico, sei lá, né? Chega lá, hoje é dia dos avós, não? Chega lá, a vovó, dá um abraço na netinha que não vê há tempo, né? Ai, quer dar um abraço. Mas depois afasta um pouquinho, peraí, deixa eu te ver. Você quer afastar um pouquinho. Nossa, como você cresceu. É tipo comentário, né? Nossa, como você está bonita, sei lá. Então você tem que afastar um pouquinho para você ver o conjunto muito perto. Não é tão fácil assim você entender, olhar para o Espírito Santo, né? Porque ele está dentro de você, né? E Deus Pai permanece em luz inacessível, permanece atrás da nuvem. Agora Jesus é Deus diante de mim, que me dá o seu exemplo do Senhor, me mostra com obras, né, o seu amor por mim. Né? Claro que a experiência do Monte Tabor foi para Tiago uma experiência muito marcante, mas foi um momento ali, né? E um momento meio místico, meio confuso. Agora, que ele convivia dia e noite era com Cristo, com Jesus, né? E ali ele via o que ele tinha que fazer, ele via, tocava o amor de Deus por ele. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Sem Jesus, a religião ficaria uma coisa um pouco muito subjetiva, né? O que eu sinto, o que eu não sinto, o Espírito Santo me diz isso, me diz aquilo. E muito bem, vai saber como é que é Deus Pai, né? Agora, quando eu tenho Cristo, aí sim a religião se torna uma coisa concreta, né? O cristianismo. Porque é você ser aquilo ali, é você imitar Ele, né? Dê-vos exemplo para que façais assim como eu fiz. É fazer o que Ele fez. Eu sou o caminho para ir ao Pai, para a verdade e para a vida. E por isso a nossa experiência de Deus sempre vai ser isso, né? Sobretudo através da experiência de Cristo, de contemplar a sua face, de ler o Evangelho, de meditar nas suas palavras, nas suas ações, né? Para que eu possa seguir esse caminho. Eu sou o caminho, eu sou a porta, ele fala, né? Agora, é verdade que é uma porta estreita, né? A porta que leva à salvação é uma porta estreita. O caminho que leva à perdição é largo e espaçoso. Agora, a porta é uma porta que tem que se esforçar por entrar. É uma porta em forma de cruz. O caminho de Cristo é o caminho da cruz, aquele que quer ser meu discípulo, que vinha atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai encontrá-la. A vida de Cristo nos convida à morte. Esse é o seu exemplo, né? Tiago, inclusive, foi o primeiro dos apóstolos que foi mártir, né? Que entregou, derramou seu sangue por nosso Senhor. Está nos Atos dos Apóstolos. E assim nos mostra esse caminho, enfim, talvez não fosse inteligente como João, que não deixou nenhum livro escrito, que nem João ou que nem Pedro, mas teve esse privilégio de ser o primeiro com as suas ações, né? Um homem de ação, um homem prático, de demonstrar o seu carinho, o seu amor por nosso Senhor. E assim também nos mostra, né? Podeis por acaso beber o cálice que eu hei de beber? E Jesus pergunta para Tiago e João, podemos? Bebereis? E é o cálice da sua paixão, o cálice da entrega, do sofrimento e da morte, que não termina na morte, mas que leva à vida, como já Tiago foi o primeiro dos apóstolos a experimentar, né? Já entrar no mistério de Deus, já no céu. Daria para resumir numa palavra como é que tem que ser a nossa atitude diante desse convite de Deus a entrar no seu mistério, a viver essa vida junto dele? Olha, acho que daria para falar em confiança. Confiar em Deus, tendo presente que na Bíblia fé e confiança é um único conceito. Não há duas palavras para isso daí, né? Nem no hebraico, nem no grego, é um conceito só. Ter fé e confiar é a mesma coisa na Bíblia, né? Então é ter fé, é confiar. Confiar que mesmo Deus sendo tão maior do que eu, me ultrapassar de forma tão avassaladora, Ele me ama, Ele não me esmaga, Ele não me destrói, mas pelo contrário, porque Ele é meu Pai, Ele cuida de mim. Eu posso confiar nesse seu braço poderoso. Confiar que se eu sou dócil à voz do Espírito Santo em mim, a voz de Deus que habita na minha alma, por mais que isso contrasta alguma vez com a minha inclinação inicial, que não vai me levar para uma vida de anulação, de autoanulação, de tristeza, mas pelo contrário, né, para o entusiasmo da vida sobrenatural, pela eficácia de sentir que a graça agindo em mim, né, confiar nisso.
E confiar no caminho de Cristo, que se alguma vez pode ser doloroso, né? A cruz, e pode me dar medo, eu posso vencer esse medo com a fé nele, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Tende coragem, eu venci o mundo. Porque assim como ele venceu o mundo, venceu a morte, se eu me abandono nas suas mãos, se eu sigo o seu caminho por amor a ele, também eu vou encontrar a vida, também eu não vou terminar na morte, mas pelo contrário, né? Vou encontrar a verdadeira vida. Nossa Senhora é a filha predileta de Deus Pai, é a esposa perfeita, dócil do Espírito Santo, é a mãe de Deus Filho, que o teve de forma tão concreta, né, nas suas mãos e o amamentou e lhe cuidou. E ela acreditou, né? Bem-aventurada aquela que acreditou. Ela soube confiar. Então pensamos a ela que também nós tenhamos essa atitude de fé, de confiança, para abraçar esse convite do Senhor, para que nós também entremos no mistério da sua vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.